Campina Grande, quarta-feira, 26 de julho. Hoje comemora-se o Dia da Vovó. Queremos parabenizar a todas as avós pela passagem do seu dia. Alguém já disse que ser avô ou avó é ser pai duas vezes. Os cuidados são redobrados com os netinhos e por isso nós queremos desejar a todas as avós um feliz Dia da Vovó. Dentro de instantes, a missionária Marisa estará trazendo hoje a conclusão da palavra ministrada sobre a obra missionária. Você deve estar lembrado, ontem ouvimos a primeira parte, hoje a conclusão. Você também ainda terá a oportunidade de ouvir um belíssimo hino interpretado pela cantora Denise, que esteve algum tempo atrás em nosso templo. Quero lembrar a todos que no próximo sábado, dia 29, a Igreja do Calvário estará realizando mais um EMAC, Encontro de Casais. Você está convidado com a sua consorte ou com o seu esposo. Venha prestigiar este encontro, vocês é quem vão ganhar muito com isso. Desejamos nesse instante deixá-los com a missionária Marises, trazendo a conclusão da palavra que ouvimos ontem. Vocês já pensaram, pessoas cheias de mágoa, formar uma igreja, todas sem perdoar nada nem ninguém, dizer que fazem parte de uma igreja sem pastor, que não tem nenhum púlpito? Então, queridos, essa é a situação de muitos irmãos hoje. Essa é a situação de muitas igrejas hoje. A igreja do Senhor atualmente precisa urgentemente de gastar mais tempo, não é? Ouvindo a palavra de Deus verdadeira, tendo sua devocional particular, que às vezes o crente só espera comer da mão dos outros, não cultiva sua devocional pessoal, não é verdade? Não lê a Bíblia sozinho, não ora sozinho em casa, não examina as Escrituras sozinho, só sabe se tiver acompanhado, e até por orar tem que ser os outros. Eu conheço pessoas, irmãos, que dizem assim: olha, eu estou passando problema, não tem condição, ore por mim. Olha, eu estou doente, mas eu não sei nem orar, ore por mim. Irmãos, isso é falta de maturidade espiritual. Nós precisamos amadurecer na palavra do Senhor. Isso é fé sem vida. Você está pregando até uma palavra bonita. Eu posso pregar uma palavra bonita, mas sem viver aquilo que eu estou pregando. Sem maturidade espiritual. Sem conhecimento verdadeiro do que Deus quer para a minha vida, para a minha igreja, para a minha família. Então, queridos, é sério os dias que nós estamos vivendo. Mas, querido, há outra coisa que impede muitas vezes o Espírito Santo operar poderosamente na minha vida e na vida da igreja. É o ativismo. Às vezes, a gente assume tantas responsabilidades, a gente assume tantos compromissos. Olha, eu já conheci uma vez uma missionária, não tenho nada contra pregar, eu amo pregar a palavra, ensinar na escola, não é isso que eu quero dizer, entendam. Mas eu conheci uma vez uma missionária, há muitos anos atrás, que aquela missionária só vivia para pregar. Ela era casada, tinha filho, tinha esposo, entendeu? Tinha netos, mas era só para pregar o evangelho. Eu passei anos vendo o marido dela sozinho, os filhos sozinhos. Ela vivia, todo final de semana ela viajava. Irmãos, a gente não pode, a gente precisa, à luz da palavra de Deus, ver a hora de dar a família, não é verdade? O líder precisa, por mais ocupado, ter tempo para a sua família. Os crentes, nós precisamos ter um tempo de descansar. Nós precisamos ter um tempo das nossas devocionais, como eu falei anteriormente. Não podemos nos assoberbar de tantas tarefas e de tantas coisas que a gente não possa mais viver. Não é certo isso. Não é. A gente precisa botar cada coisa no seu devido lugar. Primeiro a gente começa a testemunhar dentro da nossa casa, viver o evangelho dentro do meu lar, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus genros e netos, quem tem, não é verdade? Depois, cooperar com a igreja no que a gente precisa,
temos o trabalho secular que ainda trabalha, mas não podemos, irmão, nos carregar de tantos compromissos, de tanto ativismo como é o mundo hoje, da gente não poder nem ter um momento, né, para a nossa família, a sós com Deus, um momento para ajudar a nossa igreja, um momento para pregar a palavra, um momento para ensinar, um momento dependendo do dom que Deus lhe deu para desfrutar, né, ajudar na obra do Senhor. Então, queridos, o ativismo tem realmente sido inimigo em parte da obra do Senhor, da ação do Espírito Santo na igreja do Senhor no modo geral. Porque todo mundo é muito ocupado com as coisas mais seculares, não é verdade? E muito pouquinho tempo se dando para o Deus da obra, muito pouquinho tempo se dando para a família que precisa de ouvir a palavra. Se eu sou crente, eu tenho obrigação diante de Deus de anunciar a palavra para os meus familiares que não são crentes, são pessoas também carentes de salvação. Então, queridos, o ativismo tem realmente dizimado o nosso tempo de dedicar ao Senhor, à igreja. Às vezes a gente diz, eu não tenho tempo de fazer tal coisa, não. Mas ocupa o tempo com outras coisas seculares. Não ocupa? Ocupa. A gente distribui mal o nosso tempo, da nossa vida, do nosso cotidiano. E deixamos de fazer aquelas coisas realmente que são importantes para que agrada a Deus, né? Lembrarmos que o Espírito Santo habita dentro de nós, que nós precisamos realmente nos doar, não no ativismo que você não respire, mas nos doar para as coisas de Deus. Precisamos realmente deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, querido. Não é a gente não que faz a obra, é o Espírito Santo. Não somos nós que temos poder para fazer nada, não. Quem alcança o pecador é o Espírito Santo. Não é verdade? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu não, é o Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito Santo trabalhar em nós, para que no abrir da nossa boca, nós possamos edificar alguém, e aquele que não é crente, poder, na unção do Espírito Santo, receber a palavra que está sendo dada. Então, queridos, precisamos de não ser menos ativistas, né? E dedicarmos mais tempo para fazer as coisas com ordem e decência, tanto na nossa vida particular, como na vida pública, porque realmente o ativismo tem tirado muitas pessoas até de dentro da igreja. De dentro da igreja. Há crentes hoje da igreja geral que dizem, eu não vou para a igreja não, faz não sei quantos meses que eu não vou para a igreja, porque eu não posso. Eu tenho muitas atividades, a minha profissão não permite que eu vá para a igreja. Meu marido não é crente, então eu não vou para a igreja. Entendeu? Eu não convido o esposo para a igreja, não oro, não pago o preço para que ele se converta, para que ele se quebrante. Olha, irmãos, eu tenho uma amiga, ela é missionária há muitos anos, e quando ela se converteu, ela foi a primeira a se converter na família dela. Olha como é difícil. O pai dela era uma pessoa muito violenta. Ela chegou a apanhar do pai porque tinha aceitado Jesus. Ora, uma missionária cheia de dons, cantava muito lindo, tocava. Olha, era uma bênção. E ela disse, Maris, muitas vezes, quando eu ia sair de casa para ir à igreja no domingo, eu me preparava todinha, arrumadinha, botava meu perfume. Já vinha desconfiada para a sala. Quando chegava na sala, meu pai olhava para mim e disse, para onde vai? Vai para alguma boate? Não, pai. Ele sabia que ela era crente. Vai para alguma festa? Na época, vai para um assustado? Não, pai. Ela tinha o maior respeito pelo pai, ainda hoje tem. Para onde é que você vai? Desse jeito, tão arrumado e perfumado. Vou para a igreja, tira a roupa, não sai não. Uma moça. Tira a roupa, não vai não. Então, queridos, é preciso ter muito discernimento, né? Para saber reagir diante das dificuldades, muitas vezes, da gente servir a Deus. São muitas. Quem se converteu aqui, que não tem família evangélica, sabe a dificuldade. Sabe a dificuldade? Eu não sei, porque eu já nasci, meus pais serviam a Deus, mas quem é, sabe. Então ela dizia, Marisa, eu tirava minha roupa. Olha, eu chorava tanto no meu quarto. E Marisa, eu passei anos, muitas vezes, quando ele deixava ir para a igreja, ele estava na igreja, me sentava, quando via, era ele. Está demorando demais, vamos para casa. Tirava do meio do culto.
Ele disse, eu não assistia nem a mensagem, Marisa. Ele me tirava do meio do culto. E como meu pai eu tinha que respeitar. Como meu pai eu tinha que honrar. Eu não podia ir contra o que eu conhecia da palavra de Deus a respeito dos nossos pais. E graças a Deus, irmão, depois de muitos anos de sofrimento, aquela missionária teve a graça de ver o seu pai e sua mãe se converterem. Glória a Deus. Já pensou? Só o Espírito Santo faz isso. Então ela disse, olha Marisa, para mim foi uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa, que depois, devagar, meus irmãos foram se convertendo. Hoje só uma não é convertida, a maior parte dos irmãos dela são. Mas ela disse, olha, só o Espírito Santo é que pode fazer esta obra. Irmãos, é o Espírito Santo que faz a obra no coração do pecador. Amém? A gente não tem poder para isso não. Pode ser o maior conhecimento teológico. Pode ser o saber em todas as áreas. Tudo isso é bom. Mas só o Espírito Santo. Só uma vida santificada diante do Senhor, com autoridade da palavra. É que o Espírito Santo opera e gera, não é, conversão. Amém? É obra do Espírito Santo. Por isso a gente tem que estar em comunhão com o Espírito Santo para ver o Senhor operar em nossas vidas. E operar quando nós falamos a palavra. A coisa mais que alegra mais o coração do crente é você dar um testemunho, um exemplo a alguém, e depois aquela pessoa lhe procurar e dizer, olha pastor, sabe isso aconteceu na minha vida. Sabe por que eu mudei? Minha casa agora foi pela mensagem que o Espírito Santo falou através do Senhor. Aí o Espírito Santo, aí eu mudei, minha vida tem mudado, minha casa tem mudado. É maravilhoso, irmãos, quando a obra é feita no poder, na direção, na dependência do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, se a unção do Espírito Santo, não há poder, não há frutos na igreja do Senhor. Essa é que é a realidade. Mas é outra coisa que é muito comum em nossos dias. Muito comum em nossos dias estamos vivendo. É não ter uma linguagem comum, acessível, para transmitir a palavra. Uma vez eu estive numa igreja aqui em Campina Grande, mas meus irmãos, olha, o pastor falou tão difícil, pastor Júnior, tão difícil. Olha, eram umas palavras tão ensaiadas, era uma coisa tão assim, elitizada. Eram umas palavras, olha, se eu soubesse, eu teria levado dicionário para a igreja. Eu não entendi nada do que o pastor falou. E quando eu fui saindo, tinha umas dois irmãos assim perto de mim, eu disse, o mais sábio, né? Porque eu não tenho sabedoria, eu falei com os fortes. Eu disse, os que entendiam. Entendeu alguma coisa? Não, irmã. Entendeu alguma coisa? Não, irmã. Então, queridos, a mensagem do Evangelho é para ser levada de uma maneira simples. Isso é um obstáculo. A pessoa querer falar para multidões, ou querer falar lá no Alto Sertão, ou querer falar em lugares de pessoas simples, elas não sabem nem ler. Não tem nenhuma cultura com palavras difíceis, como se aquilo fosse ser compreensível para aquelas pessoas. Então, esse muito saber humano, muita palavra bonita, essas coisas, irmãos, geralmente não gera no coração da pessoa o entendimento que precisa para entender a palavra de Deus e ser alcançada por ela. Precisa de uma linguagem comum. Quando se prega o Evangelho, tem que ser uma linguagem que todos entendam. É muito bom, irmã. Quando a gente está ouvindo a palavra, a gente entende cada palavra. Entende tudo que o pastor Bolso está dizendo. É bom demais, né? É muito bom. Porque você, no entendimento da palavra, é que o Espírito Santo trabalha no meu coração. Trabalha no seu coração. Mas a missão evangelista da igreja deve ser transmitida com palavras simples. Quem tiver muita cultura, que maravilha. Mas quando for pregar pessoas simples, seja simples. Vamos falar com as palavras simples, para que aquele que ouve possa entender a mensagem do Evangelho. Porque senão não será alcançada através daquele ensinamento. Porque são palavras muito difíceis. Às vezes você vê na internet, tem pastores, teólogos, fala tanta coisa difícil que a gente não entende. A gente não entende. Então não pode receber a palavra.
Como é bom a palavra simples, que a gente entende, que a gente é alimentado, que a gente é edificado, que todo mundo sai feliz, que o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa, dá entendimento. A pessoa pode aprender aquilo que é dado, porque é uma palavra simples. A falta da linguagem comum em nossos dias. Ou, por outro lado, há um tipo de evangelho hoje que a palavra parece até gíria do mundo. Eu tenho visto palestras através da internet, que é uma coisa, são palavras tão vulgares, pastor Bolso, que usa para falar das coisas de Deus, que realmente também não alcança o coração daquele que necessita a palavra. Hoje, para muitos crentes que vivem na igreja, no modo geral, é como se o evangelho fosse uma brincadeira. Uma brincadeira. Não há respeito nem pela palavra de Deus. Não é verdade? É preciso a gente saber que o Espírito opera onde há liberdade do Espírito. A liberdade do Espírito é que leva a pessoa a compreender aquilo que está sendo ensinado. Então, queridos, nem 8, nem 80, nem muito para um lado, nem para o outro. Há um equilíbrio no evangelismo. Há um equilíbrio na entrega da palavra de Deus. E há também acompanhamento do Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência. Amém? Então, o Espírito Santo, ele está presente na igreja, está presente na minha vida, está presente na sua vida. O Espírito Santo é quem trabalha no coração do pecador, né? Regenera os pecadores. É o Espírito Santo que opera, que muda o pensamento. Mas somos nós, igreja do Senhor, sou e você que o Espírito Santo usa para levar a palavra. Somos nós. Precisamos procurar de Deus purificar os nossos vasos através do sangue de Jesus, através da presença de Deus na nossa vida, através da comunhão, da oração, da vigilância, para que realmente o Espírito Santo possa operar através das nossas vidas. O Espírito Santo também capacita aquele que ele vai usar para a palavra ser compreendida. Eu, quando era criança, eu acompanhava meu pai na evangelização da igreja central. Não era para eu acompanhar não, viu? Eu ficava aperreando para tocar na banda. Pastor Bolso, da banda só tinha pessoa de 70 anos para cima. Antigamente, eu criança, era um povo idoso demais. Na igreja que tocava saxofone, meu pai tocava, e tocava aqueles instrumentos todos, e tinha uma banda lá na igreja pastoral central. Mas olha, eu tinha um desejo tão grande de tocar naquela banda, que uma vez papai falou com um maestro, muito antigo, maestro Nilo. Então falou com o maestro Nilo, disse, minha filha quer entrar nessa banda, e o que é que eu faço, que eu só vejo pessoa idosa? Aí ele disse, se preocupe não, eu treino ela, eu vou botar ela para tocar prato. Eu não sabia tocar nada, e eu tocava prato. Olha, eu não sei como o maestro, seu Nilo, me aguentava tocando prato, mas ele suportou. E eu ia para todas as mensagens, para todas as viagens missionárias da minha igreja. Né? Lá eu criança, acompanhava meu pai. Porque o meu pai, nesse tempo, era um Toyota, era um Jeep velho. Um Toyota que ia para o sertão, tração nas 4 rodas. Olha, no inverno, eu me agarrava tanto com o paletó de papai, que parecia que eu ia morrer naquelas ladeiras, assim, lá dentro daquelas matas. Mas eu não soltava, não largava, papai. Eu queria ir para todas as mensagens, as coisas, os trabalhos evangelísticos. E, irmãos, eu via a simplicidade do meu pai. Meu pai não tinha nem o primário, era 3º ano primário. Não tinha nem o primário completo. Mas ele evangelizava. Olha a palavra que ele dava. Eu via gente chorando. Meu pai é analfabeto. Quase nem escrevia nem lia. Mas eu via como o Espírito Santo usava ele. Deus também usa, o Espírito Santo usa, mesmo naqueles lugares, naquelas situações que as pessoas às vezes não sabem muito mal ler assoletrando, mas o Espírito Santo usa. Não tem barreira para o Espírito Santo usar, não. Não tem que ir a um seminário para ser usado pelo Espírito. É importantíssimo o conhecimento. Mas, irmãos, eu digo isso porque eu presenciei na vida do meu pai, daqueles irmãos lá na Central, antigamente. Olha, era uma palavra de poder. Eu ficava assim olhando para meu pai e para aqueles outros irmãos, tudo pregando.
Olha, era conversão e era choro. Lá o povo do sertão, dos sítios, entendia a palavra pelo Espírito Santo. Não era o que o papai dizia de sabedoria humana, não. Ele falava, dava a mensagem assim, pelo Espírito Santo. E havia conversão daqueles irmãos. E havia conversão daqueles evangelistas lá da central. Então, queridos, o Espírito Santo é tão infinitamente poderoso, que ele opera como ele quer, e quem quer, do jeito que ele quer. Então, eu aprendi do meu pai, entendeu? A evangelizar lá nas Brenhas, num lugar que ninguém queria ir, mas o povo idoso tudinho, e eu ia também. Passei minha infância todinha acompanhando meu pai nos trabalhos evangelísticos. Aí, quando foi no Betel, eu me lembrei muito do meu pai, quando eu estava no Betel. Quando começamos lá a fazer os evangelismos em todo lugar, em hospital, em hospício e tudo, não é? Lá no Betel faz em todos os lugares o trabalho, pelo menos na minha época eu fazia. Eu me lembrava que, primeiro, sabe o que eu aprendi? Do meu pai, dos irmãos da igreja, que não sabia muito mal ler, não lia corretamente, mas foi deles que eu aprendi. Então não há barreira, queridos, para o Espírito Santo usar, mas nós precisamos buscar de Deus a palavra dele, buscar do Espírito Santo iluminação, sabedoria, direção, procurar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor e nunca vai cair de moda. Pode a igreja atual se levantar, a igreja moderna, dizer que não precisa nada. Eu já vi uma irmã dizendo certa vez, numa igreja, olha, isso é tudo besteira, isso é a expressão, isso é balela. O Espírito Santo só quer o coração. Só quer o coração. Será que é isso mesmo? O Espírito Santo só quer o coração? E a Bíblia diz que nós temos templos do Espírito Santo? O Espírito Santo não habita na minha vida, na sua vida? Não é verdade? Nós somos arcas de Deus aqui na terra, que conduzimos o presença do Espírito Santo conosco, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então não podemos andar de qualquer maneira, precisa haver santificação. Nos santificarmos em todas as áreas da nossa vida. Vigiarmos, perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que eu posso mudar? Senhor, o que é que não está dando certo na minha vida? Me mostra. Senhor, eu quero meu figurino, eu quero da Bíblia, me mostra o que devo usar, o que não devo usar, o que devo falar, como eu devo me comportar. Irmãos, como eu devo testemunhar? Porque nós lemos anteriormente que o divórcio da fé com a vida, com o testemunho, não dá certo. É prejudicial para o trabalho do Senhor. Olha, o crente deve andar de tal forma que não precise ninguém estar lhe chamando a atenção. Ninguém está, olha, não faça isso não, não faça aquilo não. Olha, não precisa não, irmãos. Se nós temos comunhão com o Espírito Santo, ele mostra. Inquieta. Você não já teve a experiência não de ficar inquieta com o que você fez e não tem sossego. Meu Deus, eu não devia ter feito aquilo que eu fiz foi errado, aquilo que eu disse não devia ter se pronunciado da minha boca. Eu preciso mudar a minha vida, preciso me santificar. Nós não precisamos deixar, irmãos, desses dias tão difíceis da igreja, deixar que a gente fique com olhos espirituais fechados. Nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Não precisamos deixar, porque o nosso evangelismo, a nossa palavra sobre a graça de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o Espírito Santo, precisa ser acompanhado com a nossa santificação. A palavra santa que nós levamos e o vaso santo daquele que leva a semente. Amém? Então, o Espírito Santo não opera em vasos que não se deixam ser moldados por Ele. É preciso que a gente seja moldado pelo Espírito Santo, contrariando nossa vontade, viu? E fazendo a vontade do Espírito Santo. Queridos, cristianismo é vida. E da vida que prolifera a palavra poderosa, a palavra que edifica, a palavra que consola, que o Espírito Santo dá a cada um, de acordo com o que buscamos de Deus, para sermos usados. Amém? Que Deus nos ajude. A igreja não pode fazer a sua missão aqui na terra, realizar a missão aqui na terra, de evangelizar, de testemunhar,
se nós não estivermos com os nossos corações abertos para obedecermos não à voz humana, que muitas vezes nos induz até a fazer o erro, mas a voz do Espírito Santo, que habita em mim e você, a voz do Espírito Santo que trabalha na igreja, a voz do Espírito Santo, daquele mesmo Espírito Santo que operou lá em Pentecostes, é o mesmo Espírito de hoje. Amém? Há alguma diferença, pastor Bosco? Não há. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo poder, irmãos. E nós precisamos só nos dobrarmos, nos malearmos à vontade do Espírito Santo na nossa vida, para que a igreja fortaleça-se cada dia mais, cumprindo o ID de Jesus, através do Espírito Santo, e sendo bênçãos um para os outros. Amém? Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos pedir de Jesus a graça, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine em relação à nossa vida. A minha vida eu vou pedir, tenho pedido, para que Deus me mostre, para que o Espírito Santo trabalhe, para que nós possamos realmente passar nesta vida tão passageira, tão curta, e deixar um legado que muitos possam, mesmo depois da sua morte, poder testemunhar. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Espero que você tenha sido profundamente abençoado e também despertado para a obra missionária. Lembrando que Jesus deixou uma ordem imperativa para todos os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, que você guarde no seu coração esta recomendação que o Senhor Jesus fez para toda a igreja. Estamos agradecidos por sua teleaudiência, você internauta, você telespectador da TV Master, TV a cabo, que está sempre ligado conosco. Desejamos um dia abençoado. E nós vamos encerrar o nosso programa orando, agradecidos a Deus por esse dia que Ele está nos presenteando. Pai, obrigado por essa manhã, para aqueles que estão conosco, ou à tarde, ou em um outro horário, nos assistindo, para que a Tua palavra possa realmente despertar em seus corações o sentimento e da responsabilidade de ir e pregar o Evangelho, conforme o Senhor nos deu a ordem. Ide, portanto. Abençoe a cada internauta, cada telespectador e desperta a igreja para este momento em que o mundo está com sede e com fome da Tua palavra. É o que nós te rogamos, agradecidos, pedindo a Tua bênção para o restante deste dia, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos que estiveram conosco e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, que é tão preciosa para as nossas vidas, Pai. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Obrigada, Senhor. Essa salvação é tão linda. Que alto preço pagastes. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe o quê?
amor. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for Obrigada, Senhor, muito obrigada por esse amor. E sabemos que Tu ressuscitou, Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia.